Vamos abrir, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Graças a Deus, como é bom estar na presença de Jesus. Muito bom. Saiba que o Senhor te trouxe aqui para te fazer uma tocha poderosa na sua mão. Amém? Vamos ler então. Lucas 5, versículo 12 diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse: Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Amém? Podemos sentar, por favor? Glória a Deus. Como é bom podermos cultuar, como diz a Camila, citando o Salmo de Davi, aqui melhor do que 1000 outros lugares, né? A presença de Jesus. Gente, a gente leu aqui um acontecimento que é narrado em 3 evangelhos. Narrado no livro de Lucas, no livro de Mateus e no livro de Marcos. Essa narrativa traz princípios poderosos para alcançarmos coisas poderosas. Essa história, esse relato, ele é contado em 3 evangelhos, não por acaso ou coincidência, mas é para justamente pontuar a nossa atenção e colocar luz, colocar uma lente de aumento nos ensinamentos que, através deste milagre, o Senhor quer que a igreja de Jesus receba e aprenda. Vimos aqui um homem que ele tinha uma vida totalmente desfacelada. Uma vida totalmente desgraçada. Uma vida totalmente infeliz. O problema deste homem era a lepra. E a lepra, hoje hanseníase, né, conhecida como hanseníase, ela, naquela época, ela era algo muito cruel. Muito cruel. A lepra não somente tirava a sensibilidade das pessoas, do corpo, da carne, mas a lepra, ela deformava, ela roubava, ela excluía totalmente a vida de uma pessoa. A lepra, além de comer os pedaços do corpo, além das pessoas irem morrendo aos pedaços, era algo feio de se ver. Era algo feio de olhar. Uma pessoa que estava com lepra, ela não podia estar junto mais com a sua família. Ela não podia estar mais ali junto na sua casa, no seu lar. Era algo que, por melhor que tivesse sido aquela pessoa, por melhor que tivesse sido aquela pessoa em ajudar outros da sociedade, ou uma pessoa super amorosa, ou uma pessoa super
disposta em ajudar. Aquela pessoa era, como indivíduo, não existia. Porque a lepra, ela trazia risco às pessoas. A lepra trazia ameaça às pessoas. Um leproso não podia mais conviver na sociedade. Um leproso não podia andar, era proibido andar com outras pessoas. Não era reconhecido nada de um leproso, mesmo que ele podia ser a pessoa mais virtuosa. Mas não havia mais nada. Era totalmente rejeitado. Aquele homem estava morrendo à prestação, sem poder ter um pingo de afeto de alguém. Uma coisinha que alguém pudesse assim, dar um copo d'água. Nem isso podia. O leproso, por lei, ele podia estar no mínimo de distância a 100 metros da pessoa. No mínimo de distância a 100 metros da pessoa. Uma pessoa leprosa, ela vivia junto com uma comunidade de leprosos e ficava ainda pior a coisa. Porque essa comunidade de leprosos só podiam contar o número das pessoas que iam morrendo. Porque futuro nenhum tinha. A única coisa que eles podiam fazer é contar quem morreu. Esse foi, esse está indo. Posso ser eu o próximo? Quando vai ser a minha vez? Ou talvez lá dentro, viver pedindo a morte. Ou talvez lá dentro, cansado de ver. Ou talvez lá dentro, com saudade dos seus familiares. Com saudade de um abraço de um filho. Com saudade de um carinho. Talvez preocupados como estão vivendo. Porque uma pessoa leprosa podia ter a profissão que tivesse, ela não podia mais exercer sua profissão. Uma pessoa leprosa poderia ter o número de graduação, de qualquer outra coisa que você pensar de bom, ela não poderia ter mais. Ela não poderia. Ela era rejeitada. Conta-se, e se a gente for ver em outros milagres de Jesus, conta-se que os leprosos, eles andavam em grupo, porque ficavam com medo. Porque se eles saíssem um pouquinho daquilo que não podia fazer, eles corriam o risco de ser mortos. Eles eram isolados, rejeitados, feios, ignorados. Era assim a vida deste homem. Porém, gente, uma coisa aconteceu diferente. Jesus estava passando naquela cidade. E a gente vê aqui algumas receitas para que vivamos um milagre. 2020 nós vamos romper no sobrenatural em nome de Jesus. Vamos romper a um outro nível na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Vamos romper uma outra medida de cristianismo, de maturidade, de experiência com Deus, porque o céu é uma fonte, não se esgotou. Tem muito mais para nós. E nós aprendemos com esse leproso. Esse leproso aqui primeiro teve uma postura. A postura desse leproso começou a alinhavar um ambiente de milagre para a vida dele. Às vezes, na caminhada de fé, algumas pessoas, alguns que caminham na fé ficam pensando: meu Deus, eu ainda sofro com esse problema. Eu ainda sofro com essa dificuldade. A minha casa ainda continua assim. Mas eu estou buscando, eu estou indo. E por que as coisas ainda não acontecem? Às vezes as coisas ainda não acontecem porque a postura não mudou. E quando a gente não muda de lugar, as coisas não vão acontecer também. E aqui este homem leproso, ele teve uma postura. Ele teve uma postura de ir até Jesus. Ele foi ousado.
Jesus iria passar. E ele foi ousado. Ele não olhou os impedimentos, e às vezes, queridos, o problema não é o céu. O problema não é a igreja. O problema às vezes é falta de postura que não temos para colocar numa dimensão maior de fé. Outra coisa que este homem teve aqui foi uma atitude. A atitude desse homem preparou o caminho para ele. A atitude foi desse homem ir até Jesus. E ele, cheio de lepra, todo mundo estava vendo a situação dele. E quando ele foi, e aí que começa um princípio do milagre. Diz a Bíblia no versículo 12: vendo Jesus, ele viu Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Este homem, ele se aproxima de Jesus com reverência. Ele não se aproxima com Jesus revoltado. Aí, Jesus, olha aqui, estou perdendo os pedaços. Por que não me abençoa? Por que não muda as coisas? Ele não chegou diante de Jesus revoltado. Ele não chegou diante de Jesus achando que a culpa é de Deus que não abençoou ele. Ele não chegou diante de Jesus dando um carteiraço e botando Jesus contra a parede e dizer: ei, Jesus, tu vai me curar ou não vai me curar? Muitas pessoas estão fora da rota do milagre porque falta reverência e humildade. Estão fora da rota do milagre. Este homem, ele se curvou diante de Jesus. Esse homem não chegou com Jesus, na frente de Jesus achando que tinha grandes conhecimentos, achando que tinha, porque esse homem conhecia quem estava passando ali. E ele disse, falou com Jesus, foi até Jesus e prostrou-se diante de Jesus. Sem culpar Jesus das mazelas da sua vida, sem derramar o fel amargo que de repente vivia. De repente conhecia outras pessoas, que é coisa... Isso aí você já ouviu falar assim, ó, a toneladas, que as pessoas ficam, pois é, eu tão bom, e as coisas ruins acontecem comigo, não acontecem com fulano que é ruim. Esse homem aqui não chegou diante de Jesus e disse, Jesus, eu sou melhor que o Beltrano, e a lepra veio em mim do que o do... Ele não chegou assim para Jesus. Ele não chegou a Jesus com seus achômetros e seus argumentos que para ele podia ser convincente. Ele prostrou-se diante de Jesus. Ele, com ousadia, reverência e humildade, se dirigiu a Jesus e prostrou-se. Outro ponto que esse homem esteve, ele se aproxima de Jesus, sabendo do senhorio de Jesus. No versículo 2 de Mateus, como eu falei, essa passagem está escrita em Lucas, em Mateus e em Marcos. No capítulo 8, no versículo 2 de Mateus, diz assim, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Este leproso reconheceu o senhorio de Jesus. Este leproso reconheceu quem era aquele homem que estava ali. E quando no livro de Mateus fala Senhor, não está usando um pronome de tratamento como conhecemos. Que no original grego, num dicionário chamado léxico, fala de Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor, meu amo, meu dono. Então o leproso, com humildade, prostrou-se, dizendo, meu amo, meu dono, tu és maior
necessitado. Tu és o meu dono. Se tu quiseres me curar, tu pode me curar. Este homem olha para Jesus e vê em Jesus o poder do senhorio, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. Este homem afirma: Senhor, se quiserdes, podes me purificar. Ele está crendo que em Jesus há um poder. Tu pode arrancar a minha lepra, tu pode me deixar limpo. Quando cremos em Jesus, Ele pode todas as coisas. Quando invocamos, nos prostramos, Ele pode arrancar a pior dor, o pior mal, a pior confusão. Ele é Deus e Ele tem poder. Mas nós precisamos crer. Este homem creu no poder de Jesus. Ele afirma: tu podes. Tu tens poder. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Através da fé, a Bíblia fala que nós fechamos boca de leões, desbaratamos, dissipamos exércitos. E nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. No mesmo livro de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar. A fé agrada o coração de Deus. A fé atrai o poder de Deus. A fé atrai o milagre de Deus, aciona o milagre. Mas a falta dela, o retroceder, o dizer: ixi, orei tanto, não deu certo, larguei, pulei fora. Ixi, não, vou dar um jeito por mim, vou resolver as coisas pelas minhas mãos, porque não chega nunca esta bênção, então vou retroceder. O que retrocede não tem o agrado do céu. O que retrocede aborta a bênção. E a Bíblia nos convida a avançarmos no livro de Hebreus, de desbaratando nós qualquer tipo de laço, corramos uma carreira que nos está proposta. Tem algo para frente para nós, meus irmãos. Tem algo para frente para esta igreja. Eu creio que Jesus está no nosso ministério. Eu creio que Jesus está nesta igreja. E eu sei que Ele pode salvar São Leopoldo, Grande Porto Alegre e até os confins da terra, pois Ele é vivo e operante. E Ele nos enviou para isso. E nós temos uma responsabilidade muito maior agora, meus irmãos. Nós temos uma responsabilidade muito maior agora. Nós estamos aí nos preparando para a maior campanha evangelística da nossa igreja, que a gente faz anualmente, que são as casas de paz. Que são as casas de paz. Nós não vamos retroceder. Nós fizemos casa de paz, nós vamos continuar fazendo casa de paz. Você é um agente de paz para levar paz para as casas. Porque Jesus quer salvar a todos. E Ele tem poder para isso. Nós estamos aí na 3ª edição das Casas de Paz. Ah, você não fez a 2ª, você não foi um semeador na 2ª edição. Tem tempo, vai ser na 3ª. Você teve na 1ª, teve na 2ª, vai estar na 3ª. Ah, mas eu fiz e a pessoa não quis mais. Continua semeando, continua semeando. Você é um agente, uma tocha de salvação. Por quê? Porque você crê. E o crer, ele vai manifestar sinais. O crer vai manifestar sinais. Não tem como não crer e não aparecer sinais. E os sinais eu vou continuar, eu vou ir. Não vou retroceder. Porque quem retrocede não tem o agrado do céu. E este homem agora,
Ele vai até Jesus. E ele tem nele uma interrogação. Este homem tem uma única interrogação. Havia no coração deste leproso uma interrogação. Ele afirmava, ele sabia que Jesus era o Senhor. Ele sabia que Jesus tinha poder. Mas ele não conhecia o coração de Jesus. Diz ali, se quiseres, pode me purificar. Se quiseres. Eu sei que tu tens poder. Eu sei que tu és o Senhor. Mas se tu quiseres, tu pode me purificar. Se tu quiseres, tu pode me abençoar. Mas será que tu quer me abençoar? Será que tu quer me abençoar? Ou tu vai ser mais um daqueles que me rejeitaram? Será que tu queres me abençoar? Ou tu vai ser mais um que correu de mim? Será que tu queres me abençoar? Ou se vai ser mais um que vai ter nojo dos meus pus, das minhas feridas? Será que tu queres me abençoar? Ou se você vai ser mais um que não vai me dar um alento, um afeto? Será que tu queres me abençoar? E aqui, gente, muitas vezes, é a grande cartada do diabo. E que faz muitos perderem o milagre. Quando coloca interrogações no coração. Quando coloca rótulos na mente. Aqui é muitas vezes um destino profético, um caminho excelente, um caminho frutífero, é abortado, é terminado. Porque aqui os rótulos começam a aparecer. Conheci o senhorio de Jesus, mas não conheci o coração de Jesus. O homem que nos ama, o homem que deu a sua vida por nós, o homem que tem todas as respostas, o homem que tem toda a saída, estava na frente daquele leproso e agora estava revelando: eu quero te curar. Meus irmãos, você veio hoje aqui, é porque Jesus quer te abençoar. É porque Jesus quer te curar. É porque Jesus quer trocar o rumo, o sentido da tua vida, da tua existência. Você pode nominar que a tua existência é A, B, C. Mas o sentido da tua existência é muito maior. É muito maior do que o teu entendimento pode alcançar. Ainda não se há revelação, porque você ainda não viu o coração de Jesus. E hoje Jesus veio aqui para te dizer o coração dele, que quer te abençoar. Para Deus não há impossível, meus irmãos. Para Deus não há impossível. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher cheio da presença dele. Ele quer te abençoar. Porque ele tem poder. Quando nós chegamos aqui em São Leopoldo, a gente ouvia e dizia: para a igreja andar, a igreja tem que sair daqui. Porque quando se convida para o Vicentina, todo mundo fica com medo que é o Vicentina. Não é que nós vamos parar lá no Vicentina, né? Ainda as coisas não mudaram. Sabe, não havia atrativo nenhum aqui no Vicentina para você daqui. Ninguém prometeu nada. Você não veio receber nenhum bônus.
Mas você está aqui, você veio para essa igreja, é porque Jesus quis. Porque eu quero te abençoar. Porque eu quero te tocar. Porque eu quero investir em ti para um caminho frutífero, um outro entendimento de igreja, quebrar os cascos religiosos e avançar no sobrenatural. É o desejo de Jesus. Eu quero. Quando este eu quero entrou naquele homem, quando este eu quero entrou naquele homem, as coisas começaram a mudar. A fé deste homem foi atingida em um outro patamar. Os limites deste homem, que era a sua lepra, o seu estado, o seu lugar, os limites deste homem, que era essa dificuldade, caíram por terra, deixaram de existir. E agora Jesus estava renovando outra coisa na vida deste homem. O quero de Jesus. O quero de Jesus. Não importa o prognóstico, o diagnóstico, não importa o que disseram de você, não importa o nome do sofrimento, não importa o nome da doença, não importa o nome do sentimento, Jesus quer abençoar você e Ele tem poder para abençoar. Às vezes as pessoas estão lá com seu coração crendo numa tristeza. Às vezes as pessoas estão lá com seu coração crendo numa culpa. Às vezes as pessoas estão lá com os corações leprosos, acreditando numa construção daquilo que ouviu durante toda a sua vida. Mas Jesus está aqui e Ele diz para você: quero te abençoar. Eu posso te abençoar, eu quero te abençoar. No livro de Jeremias, capítulo 29, a palavra do Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. É promessa de Jesus. O desejo de Jesus é pensamentos de bem e não de mal. Os desejos de Jesus não é causar dano, é trazer um futuro com esperança. Mas ao contrário é o diabo. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A destruição que se vive não é culpa de Deus. A destruição é a falta de Deus. O problema é a falta de Deus. Às vezes as pessoas ficam dizendo: mas não me entendem. Não me compreendem. Por que não me compreendem? Por que não me entendem? É a falta de Deus. Não nas pessoas que não estão compreendendo. Mas talvez o meu entendimento não está iluminado, não trouxe luz ao meu entendimento, e eu estou teimando numa coisa que nem na Bíblia está. E às vezes é falta de Deus. O diabo, a Bíblia fala em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. É o desejo de Jesus quando Ele diz: eu quero te abençoar. E eu vim para te dar vida e vida em abundância. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e que por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta o seu bom cheiro, o perfume do seu conhecimento. É isso que Jesus tem para nós. Vivemos em triunfo. Estamos conectados com o entendimento do céu. Em Isaías capítulo 53, traz a profecia sobre Jesus, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós
os que consideram os castigos por Deus, por ele atingido e afligido. Em outra tradução diz: o castigo que hoje nos traz a paz foi a aflição dele, foi a dor dele. É o que Jesus fez por nossa vida. E aquele leproso não tinha esse entendimento do coração de Jesus. E muitas vezes, nós com as nossas limitações, muitas vezes com as nossas lepras internas, não estamos conseguindo entender o que Jesus fez por nós. O quero de Jesus. Ele pode. Ele tem poder. E eu creio. Eu recebo o milagre. Ele pode. Ele tem o poder. E eu creio no milagre. E as coisas vão acontecer. Outro ponto aqui que a gente vê. Que Jesus diz no versículo que Jesus, ele vai, estende a mão e toca. No versículo 13 diz: e Jesus, estendendo a mão, o toca. Quero lembrar que nós estamos falando aqui de um leproso, que não podia estar perto de ninguém, que não podia estar 100 metros de distância, era a ameaça, era o risco, era o rejeitado. E Jesus agora toca. O que isso representa? Jesus agora acolhe. Jesus estava dizendo: eu aceito a forma que tu vem, porque eu quero mudar você. Eu aceito a forma que tu estás, porque eu quero transformar você. Porque eu quero mudar você. Quantas vezes as pessoas estão lá, gente, num sentimento de desamor. Aquele homem tinha um sentimento de desamor dentro dele, se sentindo diferente, se sentindo indesejável, se sentia feio, não se sentia amado. Talvez ele pegava e dizia: antes eu conseguia produzir algo, agora não consigo produzir nada a não ser pus, sujeira, coisa feia em mim. Aquele homem estava sozinho, abandonado. Aquele homem estava imperfeito, começando o seu corpo a se deformar. Não amado, não quisto, mas Jesus pega e o toca. Jesus traz para perto e diz: eu quero. Fique limpo. E diz que imediatamente a lepra saiu. Ah, meus irmãos, eu acho isso tão poderoso. Isso queima dentro de mim. Porque Jesus, por mais confuso que possa estar o ser humano, por mais desequilibrado e desorientado que pode estar a raça humana, quando chega perto de Jesus e Jesus toca, tudo purifica. Tudo fica puro. Tudo sara. A paz chega. O sono volta. A tranquilidade, o equilíbrio retorna. Os pensamentos se acalmam. Porque Jesus, Ele quer. E agora, gente, quando junta o poder, o senhorio, e eu creio, imediatamente as coisas acontecem. Imediatamente as coisas são transformadas, imediatamente as coisas são mudadas. E Jesus disse: eu quero que você seja limpo.
Eu quero que você fique purificado. Eu quero te livrar da lepra. E quando Jesus está dizendo, eu quero te livrar da lepra, isso não era só um corpo são, meus irmãos. Isso agora era a tua família vai ter tudo de volta. Você vai poder voltar para o teu trabalho. Você vai poder voltar para os teus amigos. Você vai poder voltar para o seio da tua igreja. Você vai poder voltar a estar convivendo com aqueles que te amam. Você vai poder ser amado. Você não vai ser mais feio. Você não vai ser mais torto. Eu quero te abençoar. Era o que Jesus queria. É o que Jesus quer com você nesta noite. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você chegou aqui, olha, eu não consegui dizer não. Me enfiaram para dentro do carro e me levaram. Estou quase me sentindo sequestrado aqui dentro. Talvez você chegou aqui cansado. Talvez você chegou aqui incomodado. Talvez você chegou aqui com um diagnóstico de um exame. Talvez você chegou aqui sofrendo por causa de um vício. Talvez você chegou aqui sendo tentado aonde você trabalha. Talvez você chegou aqui dizendo, olha, eu não consigo mais, eu não tenho mais saída. Jesus te trouxe aqui e Ele disse, eu quero, e você vai sim ser abençoado. Porque Jesus te trouxe aqui. Ele que é o poder dele. E aqui ele estava dizendo, fique limpo, receba paz, receba a cura desses teus traumas. E Jesus toca, e ele fica curado. Outra coisa que Jesus traz a este homem. Jesus agora restaura o lugar de adorador. Jesus agora restaura o lugar de uma vida espiritual frutífera com este homem. Jesus restaura neste homem, devolve este homem uma vida espiritual frutífera. Versículo 14 diz assim: vá e será uma testemunha ao povo. Mas se nós lermos um pouquinho antes, Jesus, quando cura este homem imediatamente, Jesus diz para ele: agora, você vai lá no sacerdote. Agora você vai lá no altar e oferece oferta. Você oferece agora uma adoração. Quando Jesus restaura a nossa vida, nós podemos entrar num lugar de sacerdócio. Nós podemos entrar num lugar onde a presença de Deus está. Quando Jesus restaura as nossas lepras, nós temos livre acesso. E diz assim, vai lá, fala para o sacerdote, entra de novo aonde você entrava, oferece de novo. Agora você pode cultuar, agora você pode ser um ministro, agora você pode trabalhar na igreja, agora você pode ser um semeador da paz e entrar nas casas e dizer, paz seja neste lar. Eu era um leproso, não sou mais, sou testemunha para todo o povo que Ele tem poder. Era isso que estava acontecendo no versículo 14. Porque ele diz agora, e diz o seguinte, que todos viram, e a testemunha que ele foi, e aí Jesus diz para eles, para servir de testemunho a todo o povo. Este homem agora estimulava a fé dos outros. Este homem agora, ele era ali, o representante de Jesus, o embaixador, o soldado de Cristo. Olhavam para ele e diziam, meu Deus, tu é aquele que estava lá. Tu é aquele que, tua pele está limpa, tu está bonito, tu está com a tua família.
E se a gente lê nos outros evangelhos, diz que foi um alvoroço naquele lugar. Que foi um alvoroço. Porque aquele homem recebeu Jesus. Sabe, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que há um plano. Para cada um de nós há um plano. Há um propósito. Nós não somos mais um em São Leopoldo. Nós não somos mais um na Grande Porto Alegre. Nós não somos mais um no Rio Grande do Sul, não, mais um. Nós somos alguém que foi planejado no céu e disse, você vai estar nessa terra. Porque eu disse que é para você estar nessa terra. Porque Deus diz, haja Luciana. Porque a Luciana tinha um propósito. Haja Maurício porque tem um propósito no Maurício. Haja Jaqueline porque tem um propósito na Jaqueline. Haja Débora porque tem um propósito na Débora. Nós somos enviados porque estamos aqui. Nós já somos enviados, meus irmãos. E nós, nessa casa de paz, nós entendemos tanto isso. Os pastores, a liderança entende tanto isso, que nós dizemos que toda a igreja é enviada para ser um semeador da paz, porque já passou Jesus por vocês. Vocês já experimentaram a salvação. São uma tocha acesa na mão de Jesus. E para todos, nós somos todos enviados a sermos semeadores, a sermos um instrumento de salvação, a chegarmos nos lares, como nós vamos agora para o final de março, fazermos as duplas, e irmos de 2 em 2 dentro das casas, e lá ficarmos as 8 semanas, falando de Jesus. Falando de Jesus. Falando de Jesus porque somos enviados. E sabe, meus irmãos, que esse envio não para. A Bíblia diz que não é para parar. A Bíblia não diz número para parar. A Bíblia não diz quantas vezes você vai fazer. A Bíblia não diz. A Bíblia diz prossigam, 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 avancem. Não retrocedam. Prossigam, prossigam, avance, avance. Eu quero usar vocês. Jesus queria usar aquele leproso, o rejeitado, um inválido, só esperando a morte, se torna uma testemunha para todo o povo, porque tinha o poder de Jesus na vida. Às vezes as pessoas acham difíceis, porque não conhecem ainda o coração de Jesus. Colocam desculpas, colocam argumentos, colocam situações, porque ainda não conheceram o coração de Jesus. Conhece o senhorio, conhece o poder, mas não conhece o coração de Jesus. E Jesus está lá, olha, e Jesus está olhando para nós e dizendo, eu restaurei o altar de vocês, vocês podem oferecer, vocês podem ser mais um ministro nesta terra. Você pode ser mais um agente de bênção nesta terra. Ele pode, Ele quer, e a gente crendo, vamos romper em nome de Jesus. E ele serviu de testemunho. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. O Senhor nos chamou para a luz? O Senhor chamou para a luz? Faz assim, com a mão. Chamou você para a luz? Então nós temos que anunciar essas virtudes. Nós precisamos anunciar essas virtudes. Daquele que nos chamou das trevas para sua luz. Mas o desejo do Senhor é curar a nossa dor. Curar a nossa vida, os nossos limites. Para nos usar poderosamente. Vamos chegar, dar um basta nos conflitos que vivemos. Dar um basta nos conflitos que o nosso travesseiro, se falasse, ele entraria em depressão. E hoje Jesus te trouxe aqui para dizer que, por mais duro que possa estar o teu deserto, a promessa é que Ele vai nos tirar de lá. Por mais
guerra que possa estar a tua vida, a promessa que o príncipe da paz, ele pode te tirar de lá. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer que o coração dele quer te abençoar. Qual é a tua lepra? Qual é a tua dor? O que tem te feito tu sofrer? O que tem feito o teu coração se preocupar? Ele é um Deus de milagres. Eu creio que Ele é um Deus de milagres. Eu tenho certeza absoluta que Ele é um Deus de milagres. E eu sei que Ele faz milagres. Qual é o teu milagre que você está precisando hoje? Eu gostaria, junto com vocês nessa noite, nós orarmos por isso. Você está precisando de algo? Bom, pastora, eu não preciso de nada. Amém? Então você saiba que o Senhor quer te abençoar e te fazer um instrumento à mão de Deus. Talvez você possa estar pensando, não estou muito afim não. Essa coisa de ser bênção, essa coisa de ser instrumento, não entendo assim, não sei que é assim, não vou ficar e não quero. Entenda o coração de Jesus. Entenda o coração que o Senhor quer te dar e a potência que quer fazer de você.